ó Senhor Jesus. Bom, hoje nós temos um desafio. E para isso, eu vou precisar que vocês mantenham foco no que vai ser falado. Porque o tema da nossa vida saudável é o Evangelho, a janela do coração de Deus. E cumpre a nós, nessa noite, mostrar a parte do coração que sangra, que dói, que magoa, que foi ferido. E para isso, eu vou precisar desarmar todos os antivírus, e todas as barreiras, e todos os firewalls, e todos os trojans que se encontram na sua alma. E nós vamos fazer uma viagem na Bíblia para entender o coração do Pai. O tema da mensagem dessa noite é as 3 horas mais escuras da humanidade. Vocês sabem que hoje é feriado, chamado Sexta-feira Santa, mas também alguns chamam Sexta-feira da Paixão. E é essa paixão que a gente vai precisar entender nessa noite a partir da palavra. Por isso, para um pouquinho agora, respira fundo e avisa para quem está do seu lado: agora eu quero me concentrar. Agora eu quero viajar na palavra. Então vou pedir para que os irmãos cessem um pouco a movimentação e as conversas para podermos entrar nessa palavra hoje. E quando eu falei de Sexta-feira da Paixão é justamente por isso, porque nós vamos falar da crucificação do Senhor. Daqueles momentos e daquele cenário que culminaram na morte de Jesus. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Para poder desarmar a mente de vocês, alguns de vocês já leram a palavra, já conhecem toda a teoria, mas eu vou tomar a liberdade de usar uma outra versão, vou usar a versão NVT, para que pelas palavras trocadas você consiga perceber sentido em tudo que vai ser falado essa noite. Lucas capítulo 23, versículos 44 a 46 diz assim: Já era cerca de meia-noite e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras deu seu último suspiro. E ainda, anotem aí Oséias, capítulo 9, versículo 12. Oséias 9:12 vai dizer assim: Ainda que alguns de seus filhos cheguem a crescer, eu os tomarei de vocês. Será um dia terrível quando eu me afastar e os deixar sozinhos. Hoje de manhã nós vimos sobre a janela do coração de Deus. E eu quero lembrar para vocês algumas palavras que foram importantes. Primeiro, você foi escolhido. Não menospreze o fato de você estar aqui nesta noite. Você foi
escolhido. Deus olhou para você e trouxe você para cá. Não perca essa oportunidade. Segunda palavra que eu quero que vocês lembrem. Vocês foram predestinados. O que acontece na sua vida e o que vai acontecer na sua trajetória está nos planos de Deus. E por isso, não ouse tentar colocar a mão no que Deus planejou para você, fazendo ou buscando alguma coisa que não foi Deus que escolheu. Você foi predestinado. Ou seja, o seu destino está já definido. Você vai para a glória. Você vai estar na presença do Pai pela eternidade. Esse é o seu destino. É estar com Cristo todos os dias da eternidade. Terceira palavra. Você foi selado. Deus olhou para você, percebeu que a obra é imensa, percebeu que as necessidades são grandes, percebeu que há muita coisa a se fazer, mas Ele usou o seu Espírito para garantir que Ele vai fazer. Por isso, quando nós cantamos, tal qual estou, isso para nós não é apenas uma poesia, é a nossa realidade. Fala para quem está do seu lado, Deus vai fazer. Na tua vida, o plano dele ser concluído. Você foi eleito, você foi predestinado, você foi selado. Naquela cena ali, imaginem agora, se remetam agora ali para o Gólgota, ali para o Monte da Caveira. Imaginem aquela multidão seguindo um Jesus todo afligido, todo ferido, carregando uma cruz com a ajuda de Simão o Cireneu, tendo as suas mãos e seus pés presos naquela madeira com pregos, e depois suspendido e deixado ali, com seu sangue esvaindo, com a sua vida esvaindo, junto a 2 ladrões. Naquele momento nós tivemos uma duração de 6 horas. Nas primeiras 3 horas, nós julgamos Jesus. Nas últimas 3 horas, Deus o julgou. E agora, nós vamos fazer uma viagem aqui pela Bíblia, por algumas porções, que mostram 3 personagens importantes naquele cenário. Nós queremos ver o coração de Deus. Nós queremos ver o coração do homem Jesus. E nós queremos ver o coração dos homens que estavam ali. Vamos começar com o coração de Deus? Nossa viagem começa com Jeremias. Jeremias capítulo 2. Ali nós já estávamos falando de 4.000 anos da história da humanidade. Estamos falando de um Deus que havia criado o homem para seu louvor e glória, para sua honra, para sua adoração, para ser aquilo que Deus tinha previsto para este universo, a sua expressão, a sua imagem. Mas esse homem se afastou de Deus e se uniu ao inimigo de Deus. E agora eu quero mostrar para vocês o coração de Deus. O que levou Deus a ainda tentar a cruz como meio de nos resgatar. Jeremias capítulo 2, versículos 4 e 5, dizem o seguinte: ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que defeitos seus antepassados encontraram em mim,
para que se afastassem tanto. Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Olha, um coração ferido aqui, um coração magoado que fica olhando para aquela situação, para aquele povo e pergunta: o que eu fiz? Que coisa tão terrível que eu fiz para que você tenha saído de perto de mim? Para que você tenha se afastado tanto? E para que você tenha se inutilizado para que eu não pudesse usar você? O que foi que eu fiz? Qual foi o meu defeito? Isso é Deus falando, Jeová falando. O que eu fiz? O que eu fiz? E mais, versículos 10 a 13 dizem ainda: vão para a terra de Chipre no oeste e vejam. Vão para a terra de Quedar no leste, preste atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez alguma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Duas ações aqui. Na primeira ação, eu pego Deus e abandono Deus, dizendo: não preciso de você. E numa afronta a esse Deus glorioso, eu faço algo pior. Eu vou cavar uma cisterna para dizer para Deus: eu consigo fazer aquilo que eu preciso. Eu não preciso de você. Se eu preciso de água, eu vou cavar minhas cisternas, sem saber que aquela cisterna que eu cavei é uma cisterna rachada, que não consegue reter água, que nunca vai conseguir sustentar, que nunca vai conseguir suprir. Por duas maneiras nós afrontamos o Senhor: o abandonando e dizendo por nossos atos, por nossas atitudes, por nossas escolhas, que eu consigo suprir o que eu preciso, por isso eu não preciso de você. Isso aqui é Deus falando. Isso aqui estava na sua Bíblia. O Senhor já tinha falado isso. Ainda no capítulo 2, nos versículos 31 em diante, diz assim: ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz: finalmente nos livramos de Deus, não precisamos mais dele? Acaso uma jovem se esquece das suas joias? Ou a noiva esconde seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Esse é o coração de Deus que estava presente lá no Calvário. Era esse Deus que estava olhando aquela situação e vendo o povo eleito, predestinado e selado, declarando: finalmente nos livramos de Deus. E hoje nós temos ainda, na atualidade, diversas ideologias, diversas formas, que vêm para te ajudar a declarar: finalmente nos livramos de Deus. A função da corrente hegemônica da sociedade atual, governada pelas potestades e principados,
tem só esse objetivo: fazer com que essa palavra se torne realidade na nossa sociedade. Você chega na escola, é isso que está sendo falado. Precisamos arranjar um meio de tirar Deus da vida desses jovens. Na sua família, precisamos arranjar um meio de tirar Deus para que ele não se torne um fanático, uma fanática. Nós precisamos fazer com que esses jovens vivam sem saber que você foi eleito, que você foi predestinado, que você foi selado. Mas é essa a corrente ideológica hegemônica da nossa sociedade atual. E vai ficar pior. E mais, Jeremias 16, 17. Jeremias 16, 17, Deus fala: eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconderem de mim. Você foi selado. Em termos atuais, você tem um marcador de GPS no seu espírito. Aonde você vai, Deus está lá com você. Não adianta se esconder. Para onde? Para onde? Se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Ele já marcou você para te acompanhar em todos os momentos. Por isso é impossível se esconder do Senhor. Mas se é impossível, por que a gente ainda tenta? Por que a gente ainda se esforça tanto para sair da presença dEle? E para viver uma vida que segue a corrente deste mundo. E tenta tirar Deus da sua vida. E tenta tirar a palavra de Deus das suas mãos. Ele vê cada pecado. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Ele sabe. Ele sabe. Não adianta entrar em modo anônimo. Ele sabe. Não adianta fazer um perfil fake. Ele sabe. Não adianta guardar nos pensamentos. Ele sabe. Ele vê de perto. É impossível. É impossível. Quero que você saia impressionado essa noite. É impossível se esconder dele. Ah, Senhor Jesus. Oséias. E a gente ainda está falando só do coração de Deus. Oséias capítulo 5. Os versículos 3 e 4 dizem assim: conheço você, Efraim. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina o seu coração e você não conhece o Senhor. Esse é o coração de Deus lá no Gólgota. Suas ações não te permitem voltar, porque você age de acordo com a plateia. Se você está na reunião, tem uma ação. Se você está longe da reunião, suas ações mudam. Você não conhece o Senhor. Você está inteiramente contaminado por esse mundo, pelas coisas deste mundo.
Percebam o coração de um pai ferido ali na cruz, com essa história aqui, machucando e sangrando o seu coração, a ponto dele ter entregue ali o seu único filho por você e por mim. E ele olha ali, as suas ações não te deixam voltar para mim. Ainda aqui em Oséias capítulo 7, versículo 2, o Senhor ainda fala: seu povo não percebe que eu observo. Está cercado por seus atos pecaminosos e eu vejo todos eles. 1 Reis, capítulo 14. Primeiro Reis, capítulo 14, versículo 9, fala o seguinte: você pecou mais do que todos os que vieram antes, fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Eu estou aqui e você, de maneira proposital, me ignorou, me deu as costas e se voltou para qualquer outra coisa que não sou eu. Me deixou no vácuo. Você imaginou isso aqui? Você imaginou que aquele Cristo lá no Calvário, ele é alguém que venceu inclusive esse sentimento de desprezo para com Deus? Nós demos as costas para Deus, mas Deus não se deixou levar por esse sentimento de desprezo. Ele falou: eu escolhi, eu predestinei, eu selei, eu vou resgatar. Mas aqui fala: nós damos as costas a Deus. E ainda confirma essa palavra em Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23, versículo 35, fala ainda assim: e porque você se esqueceu de mim e me deu as costas, assim diz o Senhor soberano, você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. Em outras palavras, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vivemos em colheitas. Semeamos, colhemos, semeamos, colhemos. E na nossa história, nós demos as costas ao Senhor. Resultado: Isaías 59, 2 diz o seguinte: foram suas maldades que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Não culpe Deus. Não culpe Deus. São os nossos pecados que nos separam dele. São os nossos pecados que impedem que ele venha em nosso favor. Por isso 1 João fala que é importante nós sabermos que nós precisamos confessar pecados. Como nós magoamos o coração de Deus. Como nós ferimos o coração daquele Pai amoroso, que olhou para nós e nos fez, tem tantos sonhos e promessas para nós. Mas agora nós temos ali no Calvário, nos céus, um Deus com o coração ferido, olhando para os homens que são objeto do seu amor e vendo esses homens matarem o seu filho. Vamos ver então agora Jesus. Como será que Jesus estava nessa situação toda?
Ele era o próprio Deus também, mas ele tinha humanidade. Ele era igual você e eu. A vida humana dele é a mesma que você e eu temos. E ele provou tudo que você já passou e que um dia irá passar. Ou talvez não. Mas todas as situações pelas quais você tiver que passar, Jesus passou antes. E ele sabe entender. Mas olha só, imagina o coração dele. Puxa, eu vim aqui para salvar o povo eleito, o povo escolhido, o povo selado, o povo predestinado. E esse povo que eu vim salvar, que está batendo na cruz um prego, para segurar minhas mãos, para que com as minhas mãos eu não possa mais alcançá-lo, prendendo os meus pés para que eu não possa mais ir ao encontro dele. É isso que o inimigo quis fazer, limitar a ação do Senhor. Nem ações, nem movimento. Ele queria deixar o Senhor estático ali. Só que não foram anjos que pregaram Jesus na cruz. Foi você e eu. Foram os homens pelos quais ele veio salvar. Foram estas as pessoas que colocaram Jesus ali. E como é que era esse Jesus? Isaías capítulo 52. Versículo 14. Irmãs, eu vou avisar para vocês. A partir de agora, teremos um cenário muito forte. Então, aguenta o coração aí. 52:14 fala assim: muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Às vezes você fica tão deprimida, tão angustiada, porque pela sua avaliação de beleza, você está com pelo menos 15 gramas a mais do que ontem. Porque você já viu um cabelo branco. Porque o tom do batom não combina com o tom de qualquer peça de roupa que você tenha. Porque o cabelo e o penteado não está ficando no lugar. E a cabeleireira ainda cortou tudo errado. E agora você vai ter que esperar crescer para consertar. Agora você tem vergonha de sair de casa com aquele cabelo horrível. O que dizer de Jesus? O que dizer de Jesus? Que não conseguia mais ser reconhecido nem como homem. Por tudo que passou. Capítulo 53. Ah, Senhor Jesus. A partir do versículo 1 fala: quem creu? Quem creu em nossa mensagem? E a quem o Senhor revelou o seu braço forte? O meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado, foi rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas a ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que nós fôssemos restaurados.
recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Você acha que já foi injustiçado? O que dizer de Jesus? Foi condenado injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Por minha causa. Por minha causa. Aquele Jesus que estava ali na cruz, passou por isso, sem merecer. Por minha causa. E eu, eleito, predestinado, selado, lhe voltei as costas. Nós temos uma geração em que os jovens do mundo são ousados para mostrar a sua podridão. Não se envergonham de mostrar seus corpos, não se envergonham de declarar suas opções, por mais vergonhosas que elas sejam. Não se envergonham de nada do que fazem e arrotam isso como se fosse um prêmio, como se fosse uma coisa de maior valor. E se expõem publicamente em todas as mídias, mostrando a podridão da sua existência. E nós, eleitos, escolhidos, predestinados, não conseguimos nem compartilhar numa reunião da igreja onde só tem irmãos que a gente conhece. Não nos importamos. Vamos para a reunião, viramos as costas para o que está sendo falado. Me reúno mais no banheiro do que no salão. Ando mais e viajo mais pela internet do que qualquer outra coisa ali. Um hino é apresentado, dou as costas para ele. Uma oração é feita, dou as costas para ela. Alguém está falando, falo melhor que ele. Não sabe nada. Os jovens dessa geração, para o mundo, são ousados. E eu peço que hoje o Senhor toque em seu coração para te trazer essa ousadia. Porque foi esse Jesus que estava lá na cruz para te libertar de tudo aquilo que te prende e que te impede de ser na plenitude eleito, predestinado e selado. Imagina o coração dele quando, depois dessa obra, chega Satanás lá para fazer as acusações do dia, bater ponto lá no céu. Sabia que Satanás às vezes vai mais no céu do que você? Ele vai lá todo dia te acusar. E você não vai lá se defender. E você não vai lá para falar, Senhor, preciso de ti. Mas ele vai lá te acusar todo dia. E vai falar, ei Jesus, não adiantou nada. Olha só as palavras que Isaías aqui fala. Desfigurado, desprezado, rejeitado, ferido, esmagado, castigado, oprimido, humilhado, condenado, levado embora. E ele olha para uma geração
que não se deixou tocar por isso, não se apaixonou por isso. E aí ele fala: ei, Jesus, não adiantou. E aí você ainda volta ali para Salmos, capítulo 22. Desculpa, irmãos, hoje eu não vou nem falar muito não. Eu só vou ler para vocês o que já está na palavra. Já está escrito aqui para vocês. Eu não preciso falar muitas coisas mais. Mas aqui em Salmos 22, versículos 1 e 2 dizem assim: isso é Jesus lá na cruz. Imagina a cena dele lá no Calvário, lá no Gólgota, proclamando: meu Deus, que os homens tivessem me abandonado e me rejeitado, que os da minha terra tivessem me desprezado. Eu consegui até suportar isso por 3 anos e meio. Eu consegui suportar a traição de Judas. Eu consigo suportar isso. Mas, meu Deus, 3 horas sem a tua presença é demais para mim. Eu não consigo suportar 3 horas sem a tua presença. As 3 primeiras horas, enquanto éramos nós ali condenando, julgando, machucando Jesus, Ele escolheu ir lá e sabia que ia passar por tudo isso, mas Ele escolheu ir por você e por mim. Mas aqui Ele tinha que falar para Deus: Deus, 3 horas sem a tua presença está doendo demais. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não me responde. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. A partir do versículo 6. Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam, me desprezam, e os que me veem zombam de mim, riem com maldade, balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que Ele o liberte, se dele se agrada. Versículo 12, meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Bazã me cercam, abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. A minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. O Senhor já tinha um script completo do que ia acontecer, e Ele não desistiu de andar este caminho e de trilhar essa senda, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Ele sabia o que ia acontecer. 2000 anos antes, Ele já tinha o roteiro completo, mas mesmo assim, Ele ainda declarava: 3 horas sem Deus dói demais. E o que dizer de 3 dias? 3 semanas? 3 meses? 3 anos? 3 décadas sem Deus? Quanto tempo que você não tem ido à presença dEle? Era esse Jesus que estava lá na cruz, olhando para aquela multidão e pensando, lá no mais íntimo: mas é por você que eu estou fazendo isso. Eu vim aqui para te salvar, e olha o que você está fazendo comigo. Jovens, vocês são uma geração de valor. Diante de vocês o inimigo treme de medo.
poder de Deus que está no seu espírito. Ele só suspira de alívio quando ele vê você dando as costas para aquilo que é mais importante e fazendo escolhas erradas. E deixando que o mal prevaleça. E deixando que as ideologias transitem livremente sem que você se posicione e diga: eu não penso assim. Eu não posso obrigar os outros a pensarem como eu, mas eu tenho que me posicionar e dizer: eu não penso assim. Essa teoria, se você aceita viver por ela, tudo bem, é uma escolha sua, mas eu também tenho minha escolha, e eu estou claro que eu escolhi o melhor. Olhe para a cruz. O Senhor sabia de tudo que ele ia passar, e ele escolheu isso por você. Hoje é tempo dessa geração se levantar para escolher o melhor também, e para se posicionar. Mas aí nós estamos vendo Romanos. Estamos vendo Romanos agora para ver qual a nossa situação, qual o retrato moderno dessa sociedade, qual o retrato que saiu quando nós passamos na faculdade, quando nós passamos no emprego, no meio dessa geração pervertida e corrupta. Vou só ler para vocês também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Romanos 1, a partir do 18 diz assim: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que seja a verdade conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais. Sejam eles youtubers, sejam eles qualquer outra coisa aí. Nós adotamos imagens como referência e nos espelhamos nos homens. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: você conhece Deus? Você conhece o seu Deus? Porque senão eu vou sentir que vocês estão naqueles programas de domingo à tarde, que você está dentro de uma cabine em forma de chupeta ou de foguete, e lá dentro, do lado de fora, alguém está perguntando: você troca o Deus imortal por essa... O quê? Quem dera fosse útil como uma caneta. Pelo que as pessoas... E lá dentro, aquele abestado, sendo filmado e projetado nacionalmente, internacionalmente, fica lá dizendo: sim, não, e não sabe do que está se passando na vida dele. Estão decidindo o que vai sair nas mãos dele ao final daquele programa, e ele não sabe de nada, e fica ali fazendo um papel de otário, para que os outros riam, para a diversão dos outros. Os outros se divertem. Quando é que se divertem mais? Quando ele troca uma coisa valiosa por uma porcaria. E aí todo mundo: se deu mal! E ri, e aquilo, ficam esperando. Tomara que ele saia dali com uma chupeta, então com uma fralda descartável usada. E aqui Romanos fala: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens
de seres humanos. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Não é dos outros não, já está no seu coração. E Deus simplesmente falou: você não me quer, você não me escolhe, você não me agradece, você não me honra. Eu vou deixar que você então veja o resultado das suas escolhas. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. E desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou no lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Se você se sujeita a seguir a correnteza desse mundo, você está seguindo pessoas inúteis que têm um inútil modo de pensar, porque desprezaram e rejeitaram Deus. E é nessa navegação, é nessa correnteza que tu está? E é nessa onda que tu está viajando? Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, de pecado, de ganância, de ódio, de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano, de malícia, de fofocas. Espalharam ou espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem os seus pais. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem, de acordo com a justiça de Deus, que quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim praticam. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Não estou falando das pessoas agora do mundo, não. Estou falando na igreja, dos jovens na igreja, que tem Deus, eleitos, predestinados, selados, que praticam maldade e incentivam outros a fazê-lo. Talvez você pense que possa condenar esses indivíduos, mas é igual a eles, não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Versículo 5 do capítulo 2. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Depois, mais à frente, no versículo 17, você que se diz irmão da igreja, que se apoia na lei de Deus, que se orgulha do seu relacionamento especial com Deus, que conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído na sua lei,
Você está convencido que é guia para os cegos, luz para os que estão perdidos na escuridão? Considera-se capaz de instruir ignorantes, ensinar os caminhos de Deus às crianças? Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade? Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos? Você que se orgulha tanto de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Os gentios blasfemam o nome de Deus por sua causa. Esse é o cenário que nós temos ali no Calvário. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Jesus. Esse é o coração da humanidade. E Romanos fala que esse é o coração desses tempos. O que fazer? O que fazer? Eu não sei se você já tinha pensado em Deus dessa forma. Eu não sei se você já chegou à presença de Deus para pedir perdão só pelo fato de não ter sentido falta. Olha só que coisa. Jesus passou 3 horas e registrou na Bíblia: Deus meu, por que o Senhor me deixou? Eu vou dizer para vocês por que o Senhor deixou. Porque naquelas últimas 3 horas, quando Deus olhou o homem Jesus, Ele não via mais Jesus. Ele via você e eu ali, com os nossos pecados, com as nossas rebeldias, com a nossa indolência, com a nossa forma leviana de cuidar das coisas, de lidar com as coisas preciosas que nós temos recebido, nossa falta de respeito, falta de reverência, falta de temor. Ele olhou para aquilo, até Deus deu um passo atrás. Não vou ficar perto disso não. E por nossa causa, Jesus ficou 3 horas sem Deus. Essas foram as 3 horas mais escuras da humanidade. E há quanto tempo tem durado o teu apagão? Há quanto tempo tem demorado o corte da luz na sua vida? Considera isso. Gaste um tempinho agora. Essa não é uma mensagem de empolgar, de encorajar, mas eu precisava apresentar esse cenário para vocês, para dizer: o Evangelho é uma janela do coração de Deus, e ele é muito bom, mas você precisa saber que quando você entra naquele coração, ele tem cicatrizes profundas, ele tem marcas profundas que foram causadas por nós. Então, nós precisamos mudar nossa atitude com relação ao Senhor. Enquanto os irmãos vão preparar um vídeo aqui só para resumir o que nós falamos, todos esses textos, irmãos, eu fiz apenas ler o que já está na Bíblia para vocês. Esse é o seu Deus. Esse é o coração do seu Deus. Esse é o seu Jesus. Esse é o coração do seu Jesus. E a pergunta é: esse é o seu coração? Nessa noite, você ouviu falar do Evangelho, aí chega, vida saudável, tá bom. O que tem na vida saudável? Tudo lá é muito bom. A piscina, o ping-pong, as conversas, tudo é muito bom. Buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. E o que você precisar na sua vida, mesmo que você não peça, Deus vai acrescentar. Ele não sai do teu lado em nenhum momento. Enquanto os irmãos preparam aqui, considera um pouquinho essas palavras. Considera um pouquinho a tua vida. Considera um pouquinho o teu coração nessa vida saudável. Considera a tua postura como jovem na igreja. Você está lá com o martelo na mão ou com o joelho no chão? Você está lá para apontar e acusar? Ou você está lá para dizer que você foi eleito, predestinado e selado? Não deixe que o inimigo roube Deus da sua vida. Você conhece um pouco mais do coração dele agora. Valoriza. Valoriza seus pais. Valoriza a igreja. Valoriza o cuidado dos irmãos. Aqui nós estamos falando de cruz que leva à morte. Gaste um tempinho. Se você tiver algo de que se arrepender, peça perdão a Deus. E anote pessoas para as quais você também precisa pedir perdão por já ter estimulado a serem pessoas más na igreja, estimulado a fazerem coisas que não produzem a economia de Deus, que não leva ninguém a sair amando mais o Senhor. Anote as pessoas para quem você precisa pedir perdão, mas principalmente mude a sua atitude agora. Mude a sua escolha agora. Não perca o resto da vida saudável. Não perca essa janela do coração de Deus. Deixe que Ele faça o que Ele quer fazer na sua vida. Não impeça mais com outras atitudes, com outras escolhas. Gaste um tempinho agora em oração. Enquanto isso, a gente vai preparar um vídeo aqui para resumir esse encargo. Ele vai falar a mesma coisa que eu já falei, só que eu usei a técnica do quer que eu desenhe, para você entender direitinho do que a gente está falando. Foi isso que a gente buscou fazer. Que o Senhor possa nos dar mais da sua presença e unção nessa noite.